O avião desce. Você sente a altitude diminuindo. Olha pela janela e vê a pista se aproximando. E de repente, bam! Um impacto seco. Brutal. O avião quica. Seu corpo chacoalha contra o assento. Os compartimentos superiores rangem. E você pensa, esse piloto não tem ideia do que está fazendo. Mas espera. 2 semanas depois, você voa de novo. Mesmo tipo de avião. Mesma companhia aérea. E dessa vez, o avião toca o chão tão suavemente que você nem percebe. Até ouvir os motores em reverso. Foi perfeito. Então, o que mudou? O piloto? O avião? A sorte? A resposta vai te surpreender. Porque acontece que aquele pouso duro que tanto te assustou pode ter sido o mais seguro da sua vida. E aquele pouso suave que você aplaudiu pode ter sido um erro que quase terminou em desastre. Bem-vindos ao Aerocielo. Hoje vamos destruir tudo o que você achava que sabia sobre pousos. E eu garanto que depois deste vídeo, você nunca mais vai voar do mesmo jeito. Antes de decolar, deixa um comentário dizendo qual foi o seu pior pouso. E, se você quer mais conteúdo como este, inscreva-se agora, porque o que vem aí vai te deixar sem palavras. Vamos direto ao ponto. O motivo número 1 pelo qual um pouso parece duro não tem nada a ver com o piloto. Tem a ver com algo que está completamente fora do controle dele. Algo invisível. Algo que muda de um aeroporto para outro. E esse algo é a densidade do ar. Me escuta bem, porque aqui está o segredo que quase ninguém conhece. Quando um aeroporto está em grande altitude acima do nível do mar, o ar é diferente. Você não vê, não sente quando anda pelo terminal, mas ele está lá. O ar é mais rarefeito, menos denso, há menos moléculas de oxigênio por metro cúbico, e isso muda absolutamente tudo sobre como um avião voa. Pensa nisso. As asas de um avião geram sustentação empurrando o ar para baixo. Mas, se há menos ar, você precisa de mais velocidade para empurrar a mesma quantidade. É física pura. Então, em um aeroporto de grande altitude, o avião tem que pousar mais rápido. Muito mais rápido. Estamos falando de 20, 30, até 40 km por hora mais rápido do que ao nível do mar. Agora imagina isto. Você tem 2 aviões idênticos. Mesmo modelo. Mesmo peso. Mesmo piloto, se quiser. Um pousa em Miami, que está praticamente ao nível do mar. O outro pousa em Bogotá, que está a 2.640 metros de altitude. O avião em Miami toca o chão a 240 km por hora. O avião em Bogotá toca o chão a 270 km por hora. Mesma técnica, mesma precisão, mais 30 km por hora de diferença. Adivinha qual vai parecer mais duro? O de Bogotá, sempre. Não porque o piloto seja pior, mas porque a física obriga a pousar mais rápido. E aqui está o detalhe que muda tudo. Esse pouso mais duro em Bogotá é exatamente o que deve acontecer. É o pouso correto. Porque, se o piloto tentasse fazer um pouso suave em um aeroporto de grande altitude, estaria cometendo um erro potencialmente mortal. Agora eu vou te explicar por quê. Quando um avião toca o chão, ele precisa que os sistemas de frenagem se ativem instantaneamente. Spoilers nas asas. Freios nas rodas. Reverso nos motores. Mas todos esses sistemas têm sensores no trem de pouso. E esses sensores só ativam quando detectam peso. Contato firme. Compressão dos amortecedores. Se o piloto faz um pouso suave demais, em um aeroporto de grande altitude, o avião pode tocar o chão tão delicadamente que os sensores não se ativam de imediato. E durante esses 2 ou 3 segundos de atraso, o avião continua correndo pela pista em velocidade total, sem freios, sem spoilers, sem reverso. Esses 3 segundos podem significar 200 metros de pista perdidos. E, em um aeroporto de grande altitude, onde as distâncias de frenagem já são maiores por causa da velocidade extra, esses 200 metros podem ser a diferença entre parar em segurança ou sair da pista. Por isso, pilotos treinados para aeroportos de grande altitude não buscam pousos suaves, buscam pousos firmes, positivos, controlados. Pousos que garantam que cada sistema de frenagem se ative no primeiro milissegundo do contato. Vamos pegar um exemplo concreto. O Aeroporto Internacional da Cidade do México está a 2.240 metros acima do nível do mar. Mais de 1.000 operações por dia. Aviões enormes. Boeing 777. Airbus A350. 787. Dreamliners. Todos pousando mais rápido do que pousariam em qualquer aeroporto costeiro. E todos fazendo contatos mais firmes porque não há outra opção. Mas quem voa lá pela primeira vez se assusta.
Sente o impacto e acha que algo deu errado, quando, na verdade, tudo saiu perfeito. O piloto fez exatamente o que precisava fazer. Agora vamos além. Denver, Colorado. Estados Unidos. Aeroporto Internacional de Denver. 1.655 metros de altitude. Pode não parecer tanto, mas, para um avião, é. Por isso Denver tem algumas das pistas mais longas de quase qualquer aeroporto comercial na América do Norte. Porque, mesmo nessa altitude, os aviões precisam de mais distância para frear. E os pousos parecem mais duros. Sempre. Mesmo piloto, mesmo avião. Aeroporto diferente. Sensação diferente. El Dorado em Bogotá, 2.640 metros. Quito no Equador, 2.850 metros. La Paz na Bolívia, 4.061 metros. O aeroporto comercial mais alto do mundo. Cada um desses lugares obriga os pilotos a pousar mais rápido, mais firme, mais agressivo, porque a alternativa é perigosa. Se você está curtindo este conteúdo, deixa o like agora e se inscreva, porque a gente vai se aprofundar ainda mais. Isso aqui está só começando. Mas a altitude não é o único fator. Tem mais uma coisa que quase ninguém menciona, e é algo que pode transformar um pouso perfeito em um pesadelo. O vento. Especificamente, o vento de cauda. Escuta isto. Quando um avião pousa, ele sempre tenta pousar contra o vento. Sempre. Porque o vento de frente reduz a velocidade do avião em relação ao solo. Te dá mais sustentação com menos velocidade. Te dá mais controle. Mas às vezes não tem escolha. Às vezes a direção do vento obriga os pilotos a pousar com vento de cauda. E, quando isso acontece, tudo muda. Imagina que você está pousando com um vento de cauda de 20 km por hora. Isso significa que, mesmo que sua velocidade em relação ao ar esteja correta, sua velocidade em relação ao solo é 20 km por hora mais rápida. Mais velocidade significa mais energia cinética. Mais energia cinética significa mais força ao tocar o chão. Resultado: um pouso que parece muito mais duro. Mesmo se o piloto fez tudo certo. Mesmo se a técnica foi perfeita. O vento de cauda adicionou energia que precisa ser dissipada no contato. E você sente isso. E tem mais. Em alguns aeroportos, o desenho das pistas não permite aproximações contra o vento em certas condições. Ou as montanhas ao redor criam turbulência que torna perigoso pousar de certas direções. Então os pilotos precisam aceitar um vento de cauda moderado. E os passageiros sentem pousos mais bruscos. Não por erro, mas por necessidade. Agora vamos falar de algo que poucos entendem: o comprimento da pista, porque nem todas as pistas são iguais, e isso afeta diretamente como o seu pouso é sentido. Se um piloto pousa em um aeroporto com pistas muito longas, ele tem margem. Pode tocar o chão mais longe da cabeceira. Pode se permitir um pouso mais suave, porque tem 3.000 ou 4.000 metros de pista pela frente. Mesmo se os sistemas demorarem um segundo a mais para ativar, não tem problema. Há espaço de sobra. Mas, se esse mesmo piloto pousa em um aeroporto com pistas curtas, digamos 2.000 metros, ele não tem esse luxo. Ele precisa tocar o chão no primeiro terço da pista. Precisa garantir que os freios se ativem imediatamente. E isso significa um pouso mais firme, mais agressivo, mais seguro. Um exemplo perfeito é o aeroporto da Madeira, em Portugal. Pista curta, cercada por montanhas e oceano. Os pilotos não podem se dar ao luxo de flutuar sobre a pista procurando o pouso mais suave. Eles precisam plantar o avião no ponto de toque designado. E parece duro. Sempre. Ou o aeroporto de Innsbruck, na Áustria. Vale estreito. Montanhas dos dois lados. Pista curta. Os pousos lá são notoriamente firmes. Não porque os pilotos sejam ruins, mas porque é a única forma segura de operar naquele ambiente. Agora vem algo que vai mudar sua perspectiva para sempre. A ilusão óptica que quase ninguém conhece. Quando um avião pousa em um aeroporto de grande altitude, a velocidade real em relação ao solo é muito maior do que o olho humano percebe. Isso acontece porque nosso cérebro julga a velocidade comparando o movimento com pontos de referência. Árvores, prédios, linhas na pista. Mas, em altitude, o ar é menos denso. O avião está voando mais rápido. Só que, visualmente, pode parecer que está na mesma velocidade. Isso cria um problema cognitivo para os pilotos. O cérebro diz que eles estão mais lentos do que realmente estão. Então eles precisam confiar totalmente nos instrumentos. Nos números na tela. Não no que vem pela janela. E, quando tocam o chão nessa velocidade mais alta, mesmo sendo a velocidade correta,
o impacto parece desproporcional. Porque você, como passageiro, também não viu essa velocidade chegando. Seu cérebro esperava um contato mais suave. E, quando não acontece, você interpreta que algo deu errado. Mas não deu nada errado. Seu cérebro só foi enganado pela física. Antes de continuar, compartilhe este vídeo com alguém que tem medo de voar. Porque conhecimento elimina o medo. E fica aqui, porque o que vem agora é a parte mais crítica. Agora vamos falar de algo que quase ninguém menciona. O peso do avião no pouso. Porque nem todos os pousos são iguais, mesmo no mesmo aeroporto com o mesmo avião. Se um avião pousa no fim de um voo curto, ele ainda tem muito combustível. Está pesado. Mais peso significa mais energia cinética ao tocar o chão. Significa mais força de impacto. Significa um pouso que parece mais duro. Mas se esse mesmo avião pousa no fim de um voo longo, ele queimou a maior parte do combustível. Está muito mais leve. Menos peso significa menos energia, menos força. Um pouso que parece mais suave. Agora imagine dois voos no mesmo Boeing 737. Um voa 45 minutos de Miami para Orlando. O outro voa 5 horas de Los Angeles para Nova York. O avião que chega em Orlando ainda tem toneladas de combustível. Pousa pesado, parece duro. O avião que chega em Nova York queimou quase todo o combustível. Pousa leve, parece suave. Mesma técnica, mesmo piloto se quiser. Mas sensações completamente diferentes. E nenhuma das duas está errada. As duas são normais. E aqui vem outro fator que complica tudo: o estado da pista. Porque uma pista molhada muda absolutamente tudo em um pouso. Quando a pista está molhada, o atrito entre as rodas e o asfalto cai drasticamente. Os freios não funcionam tão bem. O avião demora mais para parar. Então os pilotos compensam fazendo pousos ainda mais firmes. Muito mais firmes. Por quê? Porque precisam romper a camada de água entre as rodas e o asfalto o mais rápido possível. Precisam que as rodas tenham contato sólido. Precisam que os freios tenham no que agarrar. Um pouso suave em pista molhada é perigoso. Porque o avião pode começar a deslizar sobre a água. Perder tração. E quando você perde tração a 250 km por hora, não tem como parar. Isso se chama aquaplanagem. E é assustador. Por isso, em dias de chuva, em aeroportos com histórico de problemas de drenagem, os pilotos não buscam suavidade. Buscam firmeza, agressividade controlada, contato imediato, porque é isso que salva vidas. Vamos pegar um caso real. Um caso que mudou para sempre as regras de segurança em pousos. Voo 3054 da TAM. São Paulo, Brasil. Julho de 2007. Um Airbus A320 pousando em Congonhas. Pista molhada. O avião tocou o chão. Mas algo deu errado. Os spoilers não se abriram corretamente. O sistema de frenagem automática não se ativou a tempo. O avião continuou correndo. Mais rápido do que deveria. E não parou. Ultrapassou o final da pista em alta velocidade. Cruzou uma avenida cheia de carros. Bateu contra um prédio. 199 pessoas morreram. Todas a bordo. E mais pessoas em solo. O que aconteceu? A investigação revelou que o pouso não foi firme o suficiente. Os sensores de peso nas rodas demoraram frações de segundo a mais para detectar o contato. E nessas frações de segundo, o avião perdeu metros críticos de pista. Isso, combinado com pista molhada, reverso parcialmente inoperante e uma sequência de erros em cadeia, resultou em catástrofe. Esse acidente mudou tudo. Hoje, em aeroportos com pistas curtas ou condições críticas, os pilotos são treinados para fazer pousos extremamente positivos, firmes, quase violentos, para garantir que cada sistema se ative no primeiro milissegundo. E aqui está a ironia brutal. Passageiros desses voos às vezes reclamam. Dizem que o pouso foi duro demais. Que o piloto não sabe o que está fazendo. Quando, na verdade, esse piloto acabou de salvar a vida deles fazendo exatamente o que precisava ser feito. Se este vídeo está abrindo seus olhos, deixa o like. E se inscreva, porque ainda falta o melhor. Agora vamos falar dos aviões em si, porque nem todo avião pousa do mesmo jeito. O projeto do trem de pouso faz uma diferença enorme. Alguns aviões têm trens de pouso com amortecedores muito suaves, feitos para absorver impactos. Eles fazem os pousos parecerem mais confortáveis, mesmo quando o contato foi firme. Outros têm trens mais rígidos, pensados para durabilidade e operação em pistas difíceis. Eles fazem os pousos parecerem mais duros, mesmo quando o piloto fez tudo perfeito. Um Boeing 737 tem um trem de pouso relativamente rígido. Foi projetado para operar em pistas curtas, pistas não pavimentadas, condições difíceis.
Os pousos em um 737 quase sempre parecem mais firmes do que em um Airbus A320, que tem amortecedores mais suaves. Mas isso não significa que um seja melhor que o outro. Significa que foram projetados com prioridades diferentes. O 787 Dreamliner tem um dos trens de pouso mais avançados do mundo. Amortecedores que ajustam a rigidez em tempo real. Sensores que detectam a razão de descida e ajustam a absorção. Os pousos em um 787 segundo são notoriamente suaves, até em condições difíceis. Mas aqui está o segredo. Essa suavidade não vem do piloto, vem do avião. O piloto pode aplicar exatamente a mesma técnica em um 737 e em um 787. E os passageiros vão sentir duas experiências completamente diferentes. E vão julgar o piloto do 737 como pior, quando na verdade não houve diferença de habilidade. Só de avião. Agora vem algo que pouca gente sabe. A técnica de pouso muda conforme o tipo de aeronave. Em aviões com trem de pouso principal montado mais atrás no fuselagem, como o M80 ou o Boeing 727, o piloto precisa levantar mais o nariz durante o pouso. Isso faz as rodas principais tocarem primeiro, e parece mais duro. Em aviões com trem de pouso moderno, como quase todos os jatos atuais, o piloto consegue fazer um pouso mais nivelado. Isso distribui melhor o impacto. Parece mais suave. Mas, de novo, não é habilidade. É projeto. E aqui vem algo que quase ninguém considera: a fadiga do piloto. Um piloto que acabou de voar 12 horas atravessando o Pacífico não tem os mesmos reflexos de um piloto que acabou de começar o turno. Não é culpa de ninguém. É biologia. Humanos se cansam. E, quando você está cansado, seus tempos de reação ficam mais lentos. Sua capacidade de fazer microajustes no último segundo diminui. Então, um piloto cansado pode fazer um pouso um pouco mais duro simplesmente porque o corpo não respondeu tão rápido quanto deveria. Mas aqui está o interessante. As companhias sabem disso. Por isso existem limites rígidos de horas de voo. Por isso há períodos obrigatórios de descanso. Por isso, em voos ultralongos, há 3 ou 4 pilotos revezando, para minimizar a fadiga. Mesmo assim, a fadiga existe. E afeta os pousos. Agora vamos falar de algo que muitos ignoram: o vento cruzado. Quando o vento sopra perpendicularmente à pista, o piloto precisa fazer correções constantes durante a descida. Precisa inclinar o avião contra o vento para manter a trajetória alinhada. E no último instante, logo antes de tocar o chão, precisa alinhar o avião rapidamente. Esse ajuste final pode fazer o pouso parecer brusco, porque o avião passa de inclinado para nivelado em uma fração de segundo. E você sente isso. Aeroportos perto de montanhas ou do litoral têm ventos cruzados constantes. Hong Kong, Wellington, na Nova Zelândia, Funchal, na Madeira. Os pousos nestes lugares quase nunca são suaves, porque o vento nunca coopera, e os pilotos precisam lutar contra ele até o último segundo. Compartilhe este vídeo agora se você está aprendendo algo novo e ative o sininho, porque o conteúdo que vem é brutal. Agora vem a parte que ninguém quer admitir. Às vezes, sim, o pouso duro é culpa do piloto. Nem sempre, mas às vezes. Um piloto inexperiente pode avaliar mal a altura. Pode reduzir potência cedo demais. Pode deixar o avião cair nos últimos metros em vez de controlar suavemente. E isso dá um pouso duro. Mas aqui está a diferença. Um pouso duro por erro parece diferente de um pouso firme intencional. O pouso intencional é controlado, firme, mas consistente. O pouso por erro é caótico. Um impacto seguido de quicadas. O avião salta. Chacoalha. Pode inclinar para um lado. Se você já viveu isso, você sabe a diferença. Mas a boa notícia é que isso é raro. Muito raro. Porque pilotos comerciais são treinados até o limite. Centenas de horas em simuladores, milhares de pousos de treino, provas constantes, avaliações. Se um piloto tem problemas consistentes com pousos, ele não chega a voar com passageiros. Simples assim. Então sim, ocasionalmente, um piloto comete um erro. Mas, na grande maioria das vezes, se você sentiu um pouso duro, não foi erro. Foi física. Foi procedimento. Foi segurança. Agora vamos falar de algo que muda tudo. Clima extremo. Porque quando o tempo fecha, os pousos ficam difíceis. Tempestades elétricas. Turbulência severa. Ventos de 80 km por hora. Chuva torrencial. Nessas condições, um pouso suave é quase impossível. O avião está sendo sacudido pelo vento. A visibilidade é mínima. A pista está encharcada.
E o piloto precisa colocar aquele avião no chão com segurança. Não com suavidade, com segurança. Isso significa um pouso firme, controlado, agressivo se necessário. Porque a alternativa é ficar dando voltas esperando o clima melhorar. E isso consome combustível. Muito combustível. E combustível não é infinito. Então, às vezes, o piloto precisa decidir: pousar agora em condições difíceis, ou esperar e correr o risco de ficar sem combustível. E, quando decidem pousar, não vão buscar suavidade. Vão buscar segurança. E você vai sentir cada quilômetro por hora dessa decisão. Agora vem algo fascinante. A tecnologia que está mudando os pousos. Aviões mais modernos têm sistemas automáticos de pouso. Autoland. O avião pode pousar sozinho, sem intervenção humana. E esses sistemas são incrivelmente precisos. Tocam o chão no ponto exato, na velocidade exata, com a razão de descida exata. Mas aqui está o curioso. Pousos automáticos muitas vezes parecem mais firmes do que pousos manuais. Por quê? Porque a máquina não tem ego. Ela não se importa se os passageiros aplaudem. Ela só se importa com segurança. Então o sistema pousa firme. Sempre. No ponto certo. E ativa imediatamente todos os sistemas de frenagem. É eficiente. É seguro. Mas não é suave. E muitos passageiros não gostam. Então alguns pilotos preferem pousar manualmente mesmo quando o Autoland está disponível, porque sabem que conseguem fazer um pouso mais suave. Mais agradável para os passageiros, embora tecnicamente o Autoland possa ser mais seguro. É uma tensão interessante. Segurança versus conforto. E pilotos diferentes resolvem isso de jeitos diferentes. Se você está curtindo esta análise profunda, se inscreva agora, porque o fechamento que vem vai mudar tudo. Vamos falar da pressão que os pilotos enfrentam. Porque eles sabem que os passageiros estão julgando. Sabem que, se o pouso for duro, vão receber reclamações, vão ser criticados nas redes, vão ser comparados com outros pilotos. E essa pressão pode afetar decisões. Alguns priorizam pousos suaves para evitar críticas, mesmo que isso reduza um pouco as margens de segurança. Outros ignoram completamente a opinião dos passageiros. Fazem o pouso que consideram mais seguro. E, se for duro, paciência. Qual abordagem é a certa? Honestamente, depende do contexto. Em condições perfeitas, com pista longa e seca, um pouso suave é totalmente apropriado. Mas em condições marginais, com pista curta ou molhada, o pouso firme não é opcional. É obrigatório. E os pilotos que entendem isso são os que realmente protegem sua segurança, mesmo que não recebam aplausos. Agora vem o mito que precisamos destruir de uma vez por todas. A ideia de que aplaudir quando o avião pousa é apropriado. Em alguns países é tradição. As pessoas aplaudem automaticamente quando as rodas tocam o chão, e isso cria uma expectativa. Pilotos começam a buscar pousos que gerem aplausos, pousos suaves, espetaculares, impressionantes. Mas isso é perigoso, porque pousos não deveriam ser feitos para impressionar. Deveriam ser feitos para serem seguros. E, às vezes, o mais seguro não é o mais suave. Então, se você quiser aplaudir, aplauda. Mas não julgue a habilidade do piloto pela suavidade do pouso. Julgue pelo fato de você ter chegado vivo, pelo avião ter parado dentro da pista, por todo mundo ter descido caminhando. Essa é a verdadeira medida de um bom pouso. Não como ele pareceu, mas como ele terminou. Agora eu quero que você pense em algo. Da próxima vez que pousar e sentir um impacto duro, antes de reclamar, se pergunte: onde eu estou? Qual a altitude deste aeroporto? Como está o clima? Qual o tamanho da pista? Que tipo de avião é este? Porque as respostas vão te dizer se aquele pouso duro foi um erro ou uma obra-prima de precisão. Bogotá, Quito, La Paz, Cidade do México, Denver. Se você pousar em qualquer um desses lugares e o pouso parecer duro, relaxa. É normal, é correto, é física. Se você pousar num dia chuvoso e o contato for mais agressivo, agradeça. Porque aquele piloto acabou de garantir que você não vai escorregar para fora da pista. Se você pousar numa pista curta e o avião plantar firme, respire aliviado. Isso significa que há pista suficiente pela frente para parar. E se você pousar depois de um voo curto e o impacto for maior do que em voos longos, agora você sabe por quê. Mais combustível, mais peso, mais energia, mesma técnica, sensação diferente. Conhecimento elimina o medo. E agora você tem esse conhecimento. Você sabe mais sobre pousos do que 99% dos passageiros que voam todos os dias. E isso te dá poder. O poder de voar sem medo, sem julgar injustamente,
sem interpretar errado o que está acontecendo. Deixa um comentário agora mesmo. Qual foi o seu pior pouso? Onde foi? Como você sentiu? Porque eu aposto que, depois deste vídeo, você vai reinterpretar essa experiência completamente. E eu quero que você faça 3 coisas antes de ir embora. Primeiro, inscreva-se no canal. Segundo, compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender isso. Um amigo que tem medo de voar. Um familiar que sempre critica os pilotos. Alguém que precisa dessa informação. E terceiro, vai assistir ao próximo vídeo que aparece na tela. Porque, se este tema te fascinou, o que vem aí vai te deixar obcecado. Da próxima vez que você pousar e sentir aquele impacto, não se assuste. Sorria. Porque agora você sabe que esse impacto provavelmente acabou de salvar sua vida. É isso que as pessoas não entendem. O que parece errado às vezes é exatamente o que está certo. Pousos não são concursos de suavidade. São operações de precisão feitas para uma coisa só: te levar para casa vivo. E, se parecer duro no processo, que seja. Isso foi a Aerocielo. Obrigado por voar comigo. Nos vemos no próximo voo.